Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e se cuidando, né? Vamos lá, a videoaula de hoje talvez fique um pouco extensa, a gente tem bastante coisa para falar, tá bom? Muito bem, o tema é herança intelectual e política. Para começar, então, quando a gente fala de administração pública, existem diversos pensadores e diversos temas muito importantes para sustentar, né, teorias, os conceitos, as técnicas, enfim. Nós temos uma série de coisas em administração pública que possuem uma origem filosófica, sociológica, enfim. E aí, algumas delas a gente vai destacar na videoaula de hoje, tá bom? Vou começar aí apresentando as contribuições de Karl Marx, tá? Bom, Karl Marx, inquestionavelmente, é um dos maiores pensadores da história da humanidade, com certeza um dos mais influentes. E aí, independente de posição ideológica, mesmo aqueles que criticam o Karl Marx, mesmo eles admitem, reconhecem a valiosa contribuição intelectual da obra, né, marxista, principalmente naquilo que diz respeito ao método, né? Os métodos propostos por Karl Marx são muito importantes para o entendimento da realidade. E mesmo aqueles que podem se contrapor ao pensamento marxista, principalmente na questão ideológica, mesmo estes reconhecem que, sob o ponto de vista metodológico, Karl Marx tem uma contribuição ímpar. E essa contribuição ela é fundamental, né, não só para o entendimento da realidade, mas também nos desdobramentos que esse entendimento acaba provocando nas diversas áreas do conhecimento, dentre as quais a administração pública é uma delas, tá bom? Começando aí por esse tema que, na verdade, não foi o Karl Marx que vai, vamos dizer assim, ser o principal argumentador, né, da dialética. Nós acreditamos que o filósofo que mais trabalhou, que mais desenvolveu esse conceito e com certeza mais contribuiu, né, com o entendimento do que é a dialética e de como se usa a dialética, foi o Hegel, né? Mas o Hegel foi mestre do Karl Marx. E o Karl Marx, ele acaba, óbvio, né, como discípulo do Hegel, ele se apropria desse método e vai para além daquilo que o próprio Hegel fez. Porque em muitos dos trabalhos do Hegel, ele não necessariamente usa dialética, né? O próprio Hegel, né, ele muitas vezes se afasta da dialética para alguns de seus escritos. E o Karl Marx não, o Karl Marx ele praticamente adota essa metodologia como a principal. Praticamente toda a sua obra está presente a questão dialética, e ele também populariza, né? Ele tem uma presença maior no pensamento mundial e, consequentemente, o Karl Marx ele se torna aí o grande propagador da dialética que ele aprendeu com Hegel, tá? E a dialética, talvez vocês já tenham visto isso lá no ensino médio, ou mesmo aqui, né, no curso, na aula de filosofia ou de sociologia. A dialética é o entendimento de que na construção, né, histórica, as sociedades humanas elas vão de forma cíclica promovendo transformações que são resultantes de relações de conflito e de conciliação entre a ideia ou o modelo predominante, né, que prevaleça num determinado período da história, né, e que, ao se contrapor a elementos que inclusive emergem do próprio modelo ali vigente, ele acaba se transformando, né? E nessa transformação ele herda coisas tanto
daquilo que predominava, né, quanto daquilo que se contrapunha ao que predominava. E aí vem essa ideia, então, de que na dialética você consegue observar, né, ao longo da história da humanidade, momentos em que uma tese se estabelece, essa tese ela prevalece por um período de tempo ou num determinado local, né, numa determinada nacionalidade. Essa tese ela não é perfeita, não existe perfeição, né? Então ela tem uma série de problemas que vão promover contradições essas que vão fortalecer então contrapontos. Esse conjunto de contrapontos nós vamos classificar como antítese, né? E desse princípio, né, conflituoso, então começa por meio de um conflito da tese e da antítese, né, vai resultar uma síntese, que é um momento mais conciliatório, né? E aí essa síntese ela provavelmente vai reunir características tanto da tese quanto da antítese, ora prevalecendo a tese, ora prevalecendo a antítese, tá certo? Quando prevalece a tese, a gente pode dizer que a síntese é uma evolução da tese. Então a tese provavelmente se corrigiu ou se aprimorou, né? Ora, vai predominar características da antítese. E aí a gente não vai poder afirmar que a síntese é uma evolução da tese. Na verdade, ele vai ser uma revolução em comparação à tese, porque provavelmente ele tem mais elementos da antítese, daquilo que se contrapunha ao que era o modelo predominante anteriormente, né? Essa síntese ela acaba prevalecendo por algum tempo, então ela deixa, né, por um tempo ela é novidade, mas ela deixa de ser novidade e ela se torna a nova tese. E como qualquer tese, né, ela não é perfeita, ela vai ter lá suas contradições, vai criar, né, novos contrapontos, esses contrapontos, a união desses contrapontos vai representar a antítese, e assim, de forma cíclica, né, a humanidade foi evoluindo, né, ao longo da sua história em diversos aspectos, tá? O Karl Marx ele vai se valer dessa metodologia, né, desse entendimento da realidade por meio, né, da compreensão dialética dela, sob o ponto de vista material. Então ele vai fazer muito uso da dialética justamente no entendimento das relações materiais. Porque para o Karl Marx, a base da história vai ser a materialidade, né, o material. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, só para dar um exemplo, né? Então, quando a gente olha o modo de produção, né, ao longo da história, então vocês devem se lembrar, nós tínhamos um modo de produção asiático, ali na Europa, né, na região do norte da África, do Oriente Médio, mas, né, a Europa, essa região que vai ser a região que vai se desenvolver, sob o ponto de vista de complexidade, né, sociedades mais complexas vão justamente surgir justamente nessa região, né? E aí o modo de produção asiático, ele não era perfeito, dentro das suas imperfeições surgem então contrapontos, esses contrapontos na Europa vão resultar no feudalismo. Aí quando você olha o feudalismo, né, sob o ponto de vista também da produção econômica, da produção de riqueza, você pode observar muito mais elementos do modo de produção asiático, né? Então a gente poderia dizer que o feudalismo foi uma evolução do modo de produção asiático, porque o modo de produção asiático era baseado também no setor primário, né, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, então, né, predominantemente a agricultura, e o feudalismo ele continua, né, dependente dessa produção agrícola, ainda é um modelo que se dá mais no campo, né, mais no ambiente rural. No modo de produção asiático você tinha, né, já grandes centros, já tinha algumas cidades, né, com algumas características diferentes daquelas que tipicamente caracterizam o ambiente rural, mas no feudalismo também vai ter esse tipo de cidade, né?
talvez não com a mesma importância que tinha, né, por exemplo, na civilização egípcia, na romana, né, aliás, Roma, né, vai inclusive dar o nome a todo o império, mas tem muita coisa próxima, então a gente poderia dizer que o feudalismo enquanto síntese, né, do movimento, do momento anterior, né, do modelo anterior, ele tem muitas heranças da tese, né, e é óbvio, coisas da antítese, porque senão ele não teria mudado de nome. Mas quando você olha para o capitalismo como síntese, né, do segundo momento, que aí o feudalismo passa a ser a tese, e ele vai ser superado pelo capitalismo. E aí você já não pode dizer que há elementos muito próximos, né? Não dá para falar que a síntese, né, que resulta ali no capitalismo, ela tem muita herança da tese anterior, que era o feudalismo. Ao contrário, ele tem mais elementos da antítese, daquilo que se contrapôs ao feudalismo, né? Aliás, o capitalismo ele vai ser uma ruptura, né? E uma ruptura violenta, porque quando você observa, por exemplo, a Revolução Francesa, né, você tem lá, literalmente, né, o uso da guilhotina para eliminar, para acabar, para não deixar, né, nenhum herdeiro, né, daquele modelo anterior. Então, isso também vai ser percebido, né, muitas vezes. E é por isso que uma analogia que eu costumo fazer, até para ajudar o entendimento de algumas pessoas, é com a química, né? Quando a gente fala da dialética, a gente está muito mais, a ideia de síntese da dialética está muito mais próxima da síntese química, né? Então, o exemplo clássico, né? Você pega um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, e mistura com uma base, por exemplo, o hidróxido de sódio, né? E aí vai dar como resultado, né, a síntese dessa reação química vai resultar água e um sal. E no caso do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, vai resultar no cloreto de sódio, que é o famoso sal, né? Notem que o resultado, você não perdeu os elementos originais, mas você, na verdade, transformou os elementos originais, né? E esse resultante, né, às vezes tem uma característica mais de um, menos de outro elemento, mas veja, você não perdeu, né, as coisas. E é por isso que a dialética também explica muito o porquê alguns elementos parecem que são recorrentes, né? Alguns elementos que deixaram de existir voltam depois, porque nada deixa de existir, né? As coisas apenas vão se transformando em alguns momentos como uma evolução, em outros momentos como revolução, mas elas estão ali, né? E é também por isso que a gente percebe que ao longo da história, muito provavelmente vai ser sempre assim, né? Você sempre vai estar vivendo esse movimento dialético, você sempre vai estar observando na história da humanidade esses momentos em que prevalece uma tese, essa tese, como ela não é perfeita, dentro das suas imperfeições vão surgindo os contrapontos, esses contrapontos eles se juntam, né, se unem, né, não de forma organizada às vezes, né, mas eles acabam compondo aquilo que vai ser a antítese, e esse conflito, num primeiro momento, é um embate da tese e da antítese, vai, claro, causar alguma convulsão, e aí, no momento seguinte, na formação da síntese, você vai identificar elementos tanto da tese quanto da antítese na sequência, né? Seja na nova tese, né, que essa síntese ela acaba prevalecendo e se transforma na nova tese no futuro, ou nas antíteses que vão surgindo justamente porque você não tem um modelo perfeito, tá bom? O Karl Marx ele vai fazer uso então dessa dialética no entendimento do processo econômico, que para ele é o processo mais importante. E é por isso que a grande contribuição do Karl Marx, e aí é algo que é dele, né, e essa contribuição ela vai inclusive ser identificada até hoje, que é essa temática aí do materialismo histórico, né? Então, Karl Marx ele entende que a história da humanidade, na verdade, é a luta de classes. Então você vai ter uma classe favorecida e uma desfavorecida, e elas vão estar no embate. Enquanto a classe favorecida conseguir, né, se sobrepor
e submeter a desfavorecida às suas vontades, você tem um período de predominância da tese, né? Há um momento que essas contradições da tese, elas fortalecem a classe desfavorecida, a ponto dela conseguir promover as mudanças, né? E aí essas mudanças elas vão provocar também mudanças nas classes que podem ter outro arranjo no momento posterior. E ele entende que essa relação de força entre as classes ela está justamente no domínio material. Então, aquele que tem o poder econômico geralmente é quem vai prevalecer, né? Vai predominar, inclusive determinando como vai ser o pensamento, como vai ser o discurso, como vão ser as escolas, como vão ser as mensagens veiculadas, né? Então é por isso que o Karl Marx também diz que será a infraestrutura, né, essa base material, essa base econômica, que vai determinar a forma como as pessoas pensam, a ideologia daquele momento, né, que vai se manifestar por meio dos livros, por meio dos comunicados que existem ali nos meios de comunicação disponíveis, né? Nos jornais, nas cartas, nos livros, depois, né, principalmente no século XX, né, no uso de algumas tecnologias como é o rádio, a televisão e hoje a gente pode dizer, né, a internet. Tá bom? Bom, uma contribuição importante aí também, né, já mais ou menos adiantada aí nessa fala do materialismo histórico, é justamente a questão, a consciência da classe, né, a existência da classe, enquanto esse conflito de classe vão estabelecer as relações de poder, as relações de produção da riqueza, da distribuição dessa riqueza. E mais aí próximo de nós, né, aí o Karl Marx já a partir de olhar já realmente século XIX, toda a questão da divisão do trabalho, né, que vai ser essa divisão do trabalho ela vai ser fundamental para a dominação desse modelo capitalista. Então você divide o trabalho, né, então você tem lá as antigas colônias, né, continuando a fazer o que elas faziam quando elas eram colônias, que é o provimento de matéria-prima, o provimento de insumos muito primários, né, que são oriundos da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Né, e os países dominantes, aqueles que eram as matrizes e agora são apenas os países desenvolvidos, desenvolvendo uma economia mais complexa, então eles transformam esses insumos primários, né, em produtos que nós vamos chamar classicamente aí de produtos industrializados. Né. Então, você já tem uma divisão do trabalho internacional e você também tem uma divisão local, né? E aí, descendo para o nível mais elementar, você imagina uma fábrica onde vai ter pessoas que vão ser especialistas em determinadas tarefas, em determinadas etapas do processo produtivo. E no caso, né, essa divisão do trabalho, e aí sob esse ponto de vista mais local, ele vai ser um elemento fundamental para a produção da alienação. Né? Porque a classe desfavorecida, como ela perde a noção do todo, ela fica muito especializada numa tarefa e não enxerga o processo como um todo, às vezes não tem nem ideia do que está sendo produzido. Né? É a clássica pergunta que eu faço para os estudantes, acho que eu já fiz isso para vocês. Quem assiste lá o filme do Charlie Chaplin, que é uma crítica ao modelo do Ford, né, o modelo fordista, pro operário, o Chaplin ele fica apertando ali parafusos, ele é um apertador de parafusos, mas ele não sabe o que ele produz. E quando eu pergunto para as pessoas o que ele produz, ao final, né, daquela esteira onde ele fica num determinado momento, né, apertando parafusos, qual é o produto que sai lá no final, né? E as pessoas não conseguem responder porque é exatamente essa a grande crítica do filme, né? Tempos modernos. A divisão do trabalho ela fez o operário se especializar tanto numa tarefa, né? E ele ali era um apertador de parafusos, que ele perde a noção do que ele fabrica, né? A contribuição dele no que ele está fabricando. Ele está fabricando o quê? E isso leva à alienação.
E é óbvio que essa alienação ela dificulta a compreensão da existência desse conflito de classe, que acontece, mesmo que inconscientemente, mas ele acontece, né? E para o Marx, então, é importante que haja consciência de classe. Isso vai afetar a administração pública? É óbvio que vai, porque dependendo de como o Estado, como o governo se comporta em relação às classes desfavorecidas e às classes favorecidas, essa relação entre as classes, né, a maior ou menor incidência de conflito, a maior ou menor consciência desse conflito, ou da própria classe em si, vai fazer com que o governo também, o Estado, tenha posturas diferentes em relação a como ele se comporta no atendimento das necessidades da sociedade, de como a quem, né, ele está a serviço, se ele serve mais a elite, se ele serve mais os desfavorecidos, enfim. Isso vai ser fundamental compreender. E a questão da praxis. Pessoal, quando a gente fala de praxis aqui, o Karl Marx ele vai destacar a importância da ação, mas de uma ação consciente. E eu vou fazer aqui um exemplo, mas bem superficial, tá, gente? Com certeza não seria nenhum exemplo do Karl Marx, mas eu acho que fica mais rápido, fica mais didático, né, para a gente entender o que seria a praxis. Quando você decora a tabuada, né, você vai lá e decora que 5 vezes 4 é 20, né, e você memoriza 5 vezes 4, 20, e você reproduz essa resposta 20, né, mecanicamente a partir do estímulo 5 vezes 4, você está respondendo corretamente, porém, essa resposta, essa ação, ela não é consciente. Só que quando fica claro para você, né, que há uma multiplicação, essa multiplicação ela tem toda uma lógica, né? Quer dizer, você consegue alcançar esse resultado 20 a partir dessa lógica que está por trás da memorização, né? Quando você entende o que é a multiplicação e você pode inclusive fazer a demonstração dessa multiplicação, né, 5 vezes 4. E existem inúmeras formas de fazer essa demonstração e você tem como fazê-las porque você tem consciência dela, inclusive se servindo desse entendimento, né, dessa lógica que supera a memorização. Quer dizer, você sabe que 5 vezes 4 vai resultar 20, não porque você decorou, mas porque você entende a multiplicação e você entende todo o raciocínio que está por trás dessa multiplicação, né? E aí você supera, então você deixa de ser apenas deixa de ser uma resposta, né, oriunda exclusivamente da memorização e passa a ser uma resposta consciente a partir daquilo que você entende do processo, né, no caso de multiplicação. Então, a praxis ela seria exatamente você responder conscientemente, né? E enquanto que ao responder sem essa consciência, apenas com base na memorização, ela seria apenas e tão somente uma prática. Então, a prática muitas vezes ela não está, né, não está contemplada naquela ação a consciência do que aquela prática representa. Então, é pura e simplesmente uma prática. Agora, quando existe essa consciência, quando existe esse entendimento, quando existe essa reflexão, né, e a pessoa age a partir desse movimento, né, menos dependente do sempre foi assim, eu aprendi a fazer desse jeito e vou continuar fazendo desse jeito, então aí ele deixa de ser uma prática simples e passa a ser uma praxis. Então, a praxis ela tem essa característica, né, ela é uma ação carregada de reflexão e de consciência, de entendimento daquilo que está sendo feito. E é por isso que ela tem um efeito muito mais transformador, porque além do resultado natural de qualquer prática, né, então você vai construir uma casa, o resultado natural da construção dessa casa é o objeto, né, construído ali, a casa. A praxis, além dessa característica, né, natural de qualquer prática, ela também é transformadora no sentido de que as pessoas entendem o que está acontecendo. E aí, voltando aqui para a questão da preocupação de Marx, era exatamente esse o problema. O trabalhador, quando ele só parafusava, ele sabia parafusar e sabia que tinha que parafusar. Isso é uma prática, né? Agora, quando ele tinha consciência de que aquele era apenas
um pedaço do processo produtivo, que era apenas uma parte, né, do processo produtivo. Ele sabia que existiam outras pessoas antes dele, existiam outras pessoas depois dele, né, e que lá na ponta inicial existia uma matéria-prima, provavelmente oriunda da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, e na ponta final um produto industrializado, e ele sabia que produto era esse. Quando então ele realizava aquela atividade, ele a realizava com consciência. Inclusive tem uma anedota que pode ajudar também nesse entendimento. Essa anedota, ela diz o seguinte: então um cavaleiro estava passeando, né? Aí ele avista eu acho que eu já contei isso para vocês, mas vou repetir. Ele avista uma pessoa empilhando pedras, e ele pergunta: o que fazes, né? E aí ele diz: empilho pedras. Veja, então ele está fazendo uma prática, mas sem a menor consciência do porquê ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente está fazendo, ou porque alguém mandou, ou porque o pai dele fazia daquele jeito e ele está reproduzindo o que ele fazia, enfim, fazia por fazer, né? Mais para frente ele encontra uma pessoa fazendo a mesma atividade, né, empilhando pedras, e quando ele pergunta para essa pessoa, ele já diz: eu estou construindo uma parede. Veja que, apesar de ser o mesmo movimento, né, de empilhar pedras, no primeiro ele totalmente alienado, ele não tinha ideia do que ele está fazendo. No segundo ele já tem alguma consciência, ele diz: olha, eu estou fazendo uma parede. Mas ainda é uma consciência parcial. Quando ele encontra uma terceira pessoa fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento, empilhando pedras, e ele pergunta para essa pessoa o que fazes, e ele responde: uma catedral. Veja que essa anedota ela deixa muito claro, então, que para o primeiro era uma prática, né, que provavelmente reproduzia por ordem de alguém, ou porque todo mundo fazia daquele jeito, então ele estava fazendo também. Já o último, ele tinha completa consciência do que ele estava fazendo. E é óbvio que haverá uma diferença enorme entre o trabalho de um e do outro, porque aquele que só empilhava pedra, empilhava, né? E talvez ele empilhasse até sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado especial. Aquele que tinha consciência de que ele estava construindo uma catedral e talvez aquilo representasse para ele muito, tivesse um significado especial, sei lá, por devoção religiosa, alguma coisa assim, certamente aquele empilhar de pedras era diferente, era mais zeloso, mais cuidadoso. Então notem como a diferença da prática pela prática e a praxis, ela pode inclusive ter essa característica transformadora, tá? Bom, uma outra pessoa muito importante aí para nós, e talvez até sob o ponto de vista direto, né? Falando de administração pública, diretamente talvez seja o pensador mais influente, é o Max Weber. E aí a contribuição dele é no sentido da racionalização. Então ele traz à tona a preocupação de que as ações em sociedade elas deveriam ser racionais, deveria prevalecer essa racionalidade, né? E essa racionalidade tanto com o objetivo de você realizar as tarefas que fazem sentido serem feitas. Por que eu vou asfaltar uma rua, né? Bom, vou asfaltar uma rua porque isso vai trazer benefícios a um grupo maior, né? Ah, não, vou asfaltar a rua porque tem uma pessoa rica que tem um carro e ela não quer sujar o carro dela. Bom, isso não é racional, né? Isso não é uma racionalização desse processo. Está beneficiando uma pessoa e às vezes despendendo recursos extraordinários para beneficiar um particular, né? Ah, não, eu vou aqui construir essa estrada, né, de rodagem, porque ela vai comunicar um centro, né, produtivo com outro centro produtivo e vai beneficiar os dois centros, porque ele vai dar maior agilidade nas trocas, né, no intercâmbio de mercadorias, de insumos, e isso vai dinamizar economias. Veja, eu estou asfaltando com uma preocupação muito maior, né, que vai atender muito mais pessoas, que vai trazer talvez benefícios para muitas regiões, enfim. Notem que há uma diferença muito grande. E aí você começa então a pensar, bom, qual deve ser a postura da administração pública? Deve ser uma postura que preza pela racionalização dos processos. E aí, isso olhando o macro, né, uma visão mais macro. Uma visão mais micro também, né? Você evitar o desperdício de recursos, você maximizar o uso, aproveitar o máximo possível os recursos, né, de tal modo que
você usando, né, aquele recurso não tenha nenhuma perda e que o resultado do uso daquele recurso ele seja o mais amplo possível, ele atinja o maior número de pessoas, se possível for todos daquela sociedade, né? Então a racionalização vem muito ao encontro dessa busca de se atender, né, a sociedade plenamente, aproveitando ao máximo os recursos, evitando, né, então, por consequência, os desperdícios e fazendo coisas que fazem sentido, né, porque vão ser benéficos para todos e não para um particular. Tá? Dentro ainda da contribuição do Max Weber, certamente a mais conhecida, e vocês devem ter estudado isso, é a da burocracia. Então ele traz à tona a ideia de que um modelo de gestão interessante para a sociedade é um modelo burocrático. E aí muita gente, né, quando fala de burocracia tem um monte de preconceitos. Eu acredito que aqui nesse curso, até por conta aí do que vocês estudaram de burocracia lá no primeiro ano, eu acredito que vocês saibam que a burocracia é uma coisa boa, né? E o Estado brasileiro, e aí vamos falar do Brasil, especificamente do Brasil, né, já que é o nosso foco, o Estado brasileiro ele ainda não é burocrático. Nossa, professor, mas tem tanta burocracia, então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes alguns procedimentos são classificados como burocráticos, mas eles não são. Eles são distorções, ou pior, eles são disfunções burocráticas, eles não são burocracia. Quando o Max Weber propõe a burocracia, o que ele está propondo? Ele está propondo um processo impessoal, que depende menos de quem está fazendo, ou de quem vai, ou para quem será feito. Então veja, depende menos da origem da ação, então do indivíduo que tem que realizar, né? E depende menos de para quem aquela ação trará benefício. Aquela ação vai beneficiar quem? Também independe de quem seja. É uma impessoalidade na origem e no destino da ação estatal, da ação governamental. Né? A burocracia, ela preza pelo procedimento. E o procedimento tem que ser bem executado, independentemente de quem esteja executando e para quem será executado. Então não interessa quem está dando aula. Quem der aula quem der aula tem que dar uma boa aula. Não importa se é fulano, cicrano, se é beltrana. Não importa. Né? E quem recebe? Bom, quem recebe, não importa quem esteja recebendo. Se é o rico, se é o pobre, se é o negro, se é o branco, se tem deficiência, se não tem deficiência. A aula tem que ser bem entregue. Então notem que a burocracia, ela empodera o procedimento. Né? Tanto que a palavra, né, etimologicamente falando, né, burocracia é o poder do procedimento. Né? O buro vem da palavra bureau, né, lá do francês, que é a ideia de escritório, aquela coisa do procedimento de escritório, da rotina de escritório. Então, é o poder dessa rotina, desse procedimento. Então, o poder não está no indivíduo, nem daquele que age, nem daquele que recebe a ação. O poder está no procedimento. E o procedimento, ele deveria ser imparcial e isento, né? Então ele vai acontecer bem, seja lá quem esteja executando e seja quem quer que seja a pessoa que vai ser beneficiada por aquela ação. Se a gente olhar o Estado brasileiro, tem um monte de coisa que não é assim. A gente sabe que tem um monte de ação estatal que não beneficia as pessoas de forma equitativa ou igualitária. Né? Então tem várias ações do governo que beneficiam muito um determinado grupo e praticamente ignoram o outro. Né? Nós sabemos que dependendo de quem está na execução daquela tarefa, ela vai ser bem feita ou mal feita. Então, infelizmente, o Estado brasileiro ainda não é um Estado burocrático, né, naquilo que foi proposto pelo Weber. A gente ainda está engatinhando para isso. E quando eu ouço, né, as pessoas falam, vamos desburocratizar, eu falo, a gente vai desburocratizar o quê? Se sequer burocratizamos. Então é um absurdo. Quando alguém fala para você, vamos desburocratizar,
pode ter certeza, essa pessoa, ela não entende de administração pública, ela não entende de administração, porque ela não tem a menor noção do que ela está falando, do absurdo que ela está falando. Nós, na verdade, ainda precisamos burocratizar uma série de ações. Nós precisamos ainda estabelecer uma série de procedimentos que façam, né, essa impessoalidade prevalecer, de tal modo que, independentemente de quem esteja agindo, haja bem, e independentemente de quem será beneficiado por essa ação, receba bem. Tá? Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes da burocracia, até porque nesse caso, né, no que diz respeito à contribuição do Max Weber, né, essa questão mais conceitual e histórica, vocês provavelmente, né, já viram no início do curso, provavelmente vocês viram também lá no ensino médio, então aqui não cabe a mim fazer nenhuma explicação maior, tá bom? Até porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Freud. Bom, Freud também vai trazer grandes contribuições para a administração pública, por incrível que pareça, principalmente quando ele fala da satisfação. Pessoal, quando a gente fala de administração pública, é senso comum de que a administração pública ela deveria pensar no coletivo, que ela deveria atender a maior parte, se possível for todos, mas se não for possível todos, a maior parte, né, da população. Então existe, né, já no senso comum esse entendimento de que a administração pública, então, ela deveria sempre, né, fazer prevalecer os interesses coletivos sobre os interesses individuais. Sempre fazer prevalecer os interesses públicos sobre os interesses privados. Mas o Freud ele explica o seguinte para a gente: não adianta nós resolvermos os problemas coletivos, nós termos boas soluções públicas, se os indivíduos estiverem frustrados. Porque a nossa natureza, a natureza, né, da nossa espécie é complexa, ela não é exclusivamente coletivista. Não é apenas a satisfação coletiva, né, que garante equilíbrio aos indivíduos. Ao contrário, para que os indivíduos sejam equilibrados, para que os indivíduos sejam saudáveis sob o ponto de vista psicológico, psíquico, há necessidade de que as satisfações, tanto de natureza coletiva quanto as individuais, sejam atendidas. Se eu só atender as coletivas e, por algum motivo, desprezar, ignorar as individuais, essa frustração pela natureza individual, né, da nossa espécie pode, né, num momento posterior, causar danos aos benefícios que a satisfação coletiva, né, tem sido propiciada. Pode ser uma daquelas contradições, né, do modelo que vai fazer emergir contrapontos e entrar em conflito com a tese vigente. E nós, quando a gente estuda então a administração pública, a gente também tem que entender isso, que há uma demanda da própria sociedade para que algumas satisfações individuais sejam viabilizadas. E o poder público tem que garantir essas satisfações também. Garantir pelo menos a liberdade para que essas satisfações aconteçam. Então Freud ele contribui muito no sentido de trazer mais um desafio aí para a administração pública, de tentar esse equilíbrio, né, em que sim, sabe, isso é pacificado. Tem que prevalecer o público sobre o privado, tem que prevalecer o coletivo sobre o individual, mas essa predominância ela não pode ser num nível tal em que você esmague o indivíduo, que você esmague o particular, né? Tem que buscar um certo equilíbrio, pode prevalecer o público e o coletivo sobre o indivíduo particular, mas você não pode esmagá-lo, né? Você tem que manter uma certa dose, né, de liberdade para que o indivíduo também conquiste lá suas satisfações particulares, suas satisfações individuais, né? E o Freud também contribui no sentido de que as organizações, né, então nos estudos do Freud, o Freud é óbvio, né, ele vai ter um destaque maior na psicanálise, que tem no indivíduo seu principal objeto. Né? Então ele vai
a partir dos estudos do Freud, que a gente vai falar de ego, superego, de id, a partir dos estudos dele, que a gente vai falar de consciente, de inconsciente, né? Do quanto que essa relação entre o consciente e o inconsciente pode criar uma série de problemas, inclusive, né, de patologias. Então, a grande parte da obra dele tem como foco o indivíduo. Mas ele também, nessa preocupação de entender o indivíduo, ele também vai tratar, né, dessa relação com o outro. Né, e esse outro pode ser o coletivo. E ele, então, Freud, ele vai trazer para nós uma importante contribuição no sentido de entender que as organizações elas têm um papel importante no desenvolvimento das pessoas. Então, o desenvolvimento dos indivíduos não depende exclusivamente da família, exclusivamente da igreja onde ele frequenta, do clube que ele frequenta, da vizinhança dele, né? Também tem, no desenvolvimento das pessoas, tem um papel muito importante das organizações. E principalmente das organizações públicas, porque são elas com quem todos nós temos contato sempre, né? Antes mesmo de começar a trabalhar, você já teve contato com as prefeituras, você já teve contato com as estatais. E aí, essas organizações, como elas têm esse papel importante no desenvolvimento dos indivíduos, então existe uma responsabilidade por parte de quem é o gestor público, quem administra, né, a coisa pública, de saber que as suas ações, elas não são apenas meramente provedoras de serviços ou provedoras de soluções. Ela também tem impacto na formação das pessoas, e dependendo de como você conduz a administração pública, isso pode afetar esse desenvolvimento, né, dos indivíduos, das pessoas que têm relação ali com a organização que você administra, e isso pode inclusive voltar-se contra a sua gestão, né, porque dependendo de como você afeta as pessoas, elas vão se desenvolver com algum problema, e esse problema volta depois para você, e você vai ter que bolar uma solução, e essa solução pode trazer para você demandas de recursos, demandas de esforços que nem sempre estão ali à sua disposição enquanto administrador público. Né? Então veja como o Freud, nesse sentido, ele tem uma contribuição que é muito importante e que não pode ser ignorada, tá bom? E aí a gente começa então com essa grande dificuldade que é você estabelecer o equilíbrio entre o desejo individual e as demandas culturais. Então você tem um desejo, né, que eu, enquanto governo, enquanto Estado, não vou atender, porque não é meu objetivo atender os interesses, os desejos individuais, porque isso, inclusive, é inviável, né? Do ponto de vista da execuibilidade, não é execuível você querer atender os desejos individuais, mas você tem que, de alguma forma, criar condições para que as pessoas possam, né, atender esse desejo, pensando nas demandas culturais, pensando também no coletivo e nos interesses públicos. É um baita desafio. Bom, e aí você então começa a ter, de um ponto de vista aqui um pouco mais conceitual, um embate entre algumas linhas de pensadores que vão considerar que a administração pública ela tinha que ter uma natureza mais política, que ela deveria ter uma preocupação mais política, que ela deveria ter uma abordagem mais política, que a administração pública, então, ela tem um problema mais ligado, colocando no espectro das áreas do conhecimento, né, mais de ciência política. Né? E vai ter um grupo de pensadores, né, que vai pensar que não, o problema da administração pública é justamente essa, aí eles vão chamar de viés, né, esse enviesamento político. A administração pública deveria ter uma natureza mais técnica, ela deveria ter uma preocupação maior com os métodos, ela deveria buscar se aproximar, né, do modelo de administração das organizações, deveria ter uma preocupação maior justamente com essa formação mais técnica do administrador. Né? E aí você vai ter então esses pensadores debatendo, né, para qual lado eu tenho que levar a administração pública, se é mais para política, se é mais para administração, se tem que ser uma abordagem mais política, uma abordagem mais técnica, e a consequência disso é que vem à tona então a discussão
distinção entre democracia e autocracia. Há aqui, né, várias questões filosóficas, sociológicas, históricas, e aí eu não tenho como esgotar isso nessa aula, tá? Mas a grande pergunta que vem à tona é o seguinte: bom, se a administração pública ela está ali administrando, né, uma parte concreta, uma manifestação concreta, né, do governo, do Estado, portanto da política, se ela tiver uma natureza menos técnica e mais política, né, talvez a gente possa, né, numa sociedade democrática, a gente poderia dizer então que ela vai ter uma característica mais democrática, né? Mas nessa democracia a gente poderia perceber alguns problemas. Não é segredo para ninguém que, por exemplo, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas não é escolarizada. A gente tem aí em torno de uns 60%, 65% da população que não concluíram o ensino médio, né? Tem ali o ensino fundamental, dessa parcela da sociedade, né, tem em torno aí de 8%. Lembrando que nesse caso, né, dos 8%, a gente está falando de aproximadamente aí 15 milhões de pessoas que são totalmente analfabetas, né? Se você mostrar lá, né, desenhar o número 1, elas muito provavelmente vão ter dificuldade de reconhecer aquele desenho como o número 1. Né? E operação aritmética, então, nem tem como pensar. Então, quando você pensa nesse sentido, na democracia, como normalmente prevalece a vontade da maioria, né, já que é o poder do povo, e nos momentos de conflito, então, se vota, né, e o voto que vai vencer vai ser justamente da maioria, então a gente pode estar diante de uma administração pública que esteja fazendo péssimas escolhas, porque essas pessoas elas não saberiam resolver problemas complexos, então elas podem fazer escolhas muito simplórias que não vão resolver os problemas complexos, né? Talvez funcionasse melhor no passado, porque não que os problemas fossem menos complexos, mas a realidade delas era mais simples, então soluções simplórias cabiam nessas realidades mais simples, né? Agora não, a gente está numa realidade totalmente complexa, totalmente volátil, totalmente ambígua, e aí você vai querer encaixar uma solução simplória que foi resultante de uma votação, né, que a maioria das pessoas não tem conhecimento, não tem as competências necessárias para o entendimento daquele problema e muito menos para a produção de soluções daquele problema. E aí então vem, né, não, vamos ficar então mais técnico, né, e aí a gente cairia numa autocracia. Qual é o modelo melhor, né? Bom, eu depois vou fazer algumas reflexões com vocês. Aqui eu estou apontando aí alguns problemas que vão surgindo por conta dessa discussão, né? Ainda dentro dessa discussão existe a questão da eficiência. Inclusive, eficiência, vocês devem se lembrar, é um dos princípios, né, constitucionais. Um dos princípios constitucionais da administração pública no Brasil é a eficiência. Bom, a eficiência em si é desejável, né? Vocês devem se lembrar, a eficiência então vai ser a maximização do uso dos recursos. Então eu vou tentar aproveitar ao máximo os recursos, diminuir, se possível for eliminar qualquer tipo de desperdício. Então todo o recurso vai ser aproveitado no máximo a ponto de não ter desperdício nenhum, desperdício zero dos recursos. E quando você pensa assim, aparentemente é muito bom, né? O problema é que a eficiência, ela dependendo daquilo que é importante, né, ela pode, aí sim cabe a palavra enviesar, né, ela pode criar alguns vieses que fogem da natureza da administração pública. A administração pública ela deveria ter como principal objetivo resolver o problema das pessoas, né? Então a administração pública ela deveria, diante de uma sociedade, diante de uma população, ela deveria identificar aquelas dificuldades, aqueles problemas, né, que atrapalham ali a convivência das pessoas, diminuir o conforto delas, a segurança delas, e diante desses problemas ela então identificar soluções que resolvessem o problema dessas pessoas. Então esse deveria ser o principal objetivo.
Mas quando eu começo a dar muita ênfase, muito destaque e começar a me preocupar muito com a questão da eficiência, aí pode surgir preocupações mais imediatistas, né, e menos globais, né? Elas começam a ter uma visão muito fechada, né, menos ampla. E você então começa a fazer prevalecer técnicas gerenciais e a conduzir a administração pública como se fosse a administração de uma empresa, né? E você então transforma aquela que deveria ser uma visão social, uma visão do todo, em uma visão cujo limite de tempo é muito distante. Aqui é importante destacar o seguinte: quando a gente fala de longo prazo na administração, de um modo geral, a gente está falando ali de 10 anos. Né? Por exemplo, ninguém fala dentro de uma empresa, né, longo prazo, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Ninguém fala. Geralmente, quando se trata de longo prazo dentro da empresa, a perspectiva é 10 anos. Por que 10 anos? Bom, porque fica dentro da vida útil daquele dirigente. Né? Quando ele está trabalhando ali, né, ele assume uma posição de dirigente, né? Ele é um presidente de uma empresa, um diretor. E aí ele começa a fazer, né, metas para a gestão dele, e ele faz metas, né, até 10 anos. Mais do que 10 anos, primeiro, pode ser que ele não seja mais o dirigente. Né? Talvez ele seja substituído, ele enquanto diretor ou ele enquanto presidente. Aliás, um diretor provavelmente vai imaginar que dali nem 10 anos, né? Dali 5 anos ele quer ser o presidente, não quer mais ser o diretor. Mas vamos lá, vamos supor que ele dali 10 anos ele gostaria de ser o presidente, né? Porque as projeções de prazo dentro das empresas, elas têm a temporalidade da vida humana. Então, se você imaginar que o indivíduo ele pode ter aí como vida útil, né, para trabalhar em torno aí de 30, 40 anos, sei lá. Quando você fala, então, né, na evolução, né, na carreira dessa pessoa, né, e ele atinge lá ele segue uma carreira vertical, e ele atinge um posto de dirigente, né, uma direção, uma presidência, uma vice-presidência, sei lá, ele vai fazer projeções então desse período que ainda lhe resta, né, esse período útil que ainda lhe resta para trabalhar. Então, por isso que é comum, em termos de temporalidade, que o longo prazo numa organização, numa empresa, seja aí em torno de 10 anos. Mas quando eu falo de Estado, quando eu falo de administração pública, o longo prazo é intergeracional. Eu posso começar uma ação hoje no governo que não vai atender a minha geração, mas que vai atender a geração do meu filho, do meu neto. Então aí a gente começa a falar de prazos longos, né? Então quando a gente fala de administração pública, o prazo longo, a gente está falando aí de 30 anos, nós estamos falando de 50 anos, a gente pode até falar de 100 anos. Então veja que a questão de temporalidade é diferente. Só que se eu começo a ter esse tipo de visão de negócio e tento enquadrar a temporalidade do Estado na temporalidade de uma empresa, é um absurdo, porque aí, né, nessa visão medíocre, porque o Estado não pode ser pensado como se fosse uma empresa, né? Porque se você fizer isso, você tenta enquadrar uma coisa muito grande dentro de algo muito pequeno. Você pega uma temporalidade que pode ser intergeracional, né, e tenta colocar dentro de uma única geração. É óbvio que esse estreitamento da visão vai causar prejuízos para as pessoas. Por isso que é muito ruim, né, você eleger empresário. Porque os empresários podem ser ótimos dentro da temporalidade das organizações. Mas para a temporalidade do Estado, eles podem ser péssimos. E é o que a gente está assistindo, inclusive. Essa visão de negócio levada para o mundo público pode dar a sensação de que alguma coisa está sendo mais eficiente nos prazos de uma geração, mas estão colocando em risco, comprometendo o futuro das gerações vindouras. Por quê? Porque é uma visão reducionista, é um estreitamento de tempo, né? Então vai causar danos que nós talvez não percebamos, mas os nossos filhos, nossos netos vão perceber. Então é péssimo eleger empresário. Nossa, professor, sim, mas eu votei no empresário. Então, você votou em alguém que tem um estreitamento de visão.
que quer impor a visão de negócio, que, veja, cabe na iniciativa privada, mas não cabe nas organizações públicas. Tá? Então, a eficiência, né, se fosse uma eficiência categorizada, enquadrada no pensamento estatal, no pensamento público, beleza. Mas quando você pega a eficiência da iniciativa privada e tenta enquadrar o Estado nessa eficiência, aí você acaba criando um problema que muitas vezes não será percebido por aqueles que estão vivendo, né, esse enquadramento inadequado, e que vai comprometer as gerações futuras. Né? E aí lá na frente eles vão ter que resolver os problemas que nós causamos porque nós não tivemos o cuidado de estudar. Porque as pessoas que quando votam no empresário para ser um governante, é o problema que eu estava falando lá atrás de democracia. São as pessoas que não têm conhecimento e que tomam uma decisão sem a devida competência. Porque as pessoas que estudam administração pública, que têm competências gerenciais para a administração pública, sabem que os empresários são inadequados para o exercício de uma carreira pública porque eles têm preocupações diferentes. E a vivência, né, empresarial deles, óbvio, por mais bem sucedido que possa ser, ela está enquadrada, né, em prazos, ela está enquadrada em preocupações que são muito diferentes e que não têm absolutamente nada a ver com os prazos e as preocupações da administração pública. Né? Bom, e aí eu vou trazer para vocês algumas reflexões. Vamos pensar no Instituto Federal, né, que é o que a gente está vivendo. Nós temos um problema muito sério aqui no Instituto Federal, porque a gente tem um excesso de política. Né? Então, por exemplo, nós, né, tivemos aí, e aí, sem problema nenhum, tá? Essa aula é pública e pode ter acesso a qualquer um. Nós tivemos um diretor, ainda está, né, aí encerrando o mandato, que é químico. Nós vamos ter agora um futuro diretor, que é pedagogo. Então, sob o ponto de vista político, a gente resolveu o problema, porque foram eleitos de forma democrática. Mas eles não têm as competências necessárias para tocar a questão técnica. E aí, por conta disso, você tem uma série de problemas. Né? Então, nós temos um monte de problemas no campus que são oriundos justamente da falta de técnica. E que a tendência é que continuem faltando. Professor, então, ao invés de a gente eleger um diretor, por que a gente faz um concurso público e coloca um administrador? Né? Aí você sai de uma extremidade e vai para outra extremidade. Né? Você sai da extremidade política e vai para a extremidade da administração. Você sai da abordagem política e vai para a abordagem muito técnica. E você corre o risco de entrar, né, nessa tecnocracia. E aí, dependendo da visão dessa pessoa, você vai resolver alguns problemas de forma eficiente, mas não vai resolver os problemas de todos, né? Porque você não vai estar atendendo às demandas que estão ali afligindo a comunidade. Né? Tudo em nome, né, da técnica gerencial, da eficiência. Então, na administração pública, a gente deveria buscar soluções que você tem um equilíbrio de poder. Né? Que tanto o aspecto político quanto o aspecto técnico, eles possam ter uma relação, né, de poder muito próxima. Para que haja diálogo. Forçosamente, haja diálogo. Né? Que é óbvio, né? Vai ter embate, vai ter conflito, mas que em algum momento, né, cria-se a síntese, e essa síntese que vai juntar tanto aspectos da abordagem política quanto aspectos da abordagem técnica, né, mais gerencial, elas vão produzir soluções que muito provavelmente vai atender a ambos. E quem é que vai ganhar? Toda a comunidade, porque ela terá os seus anseios atendidos de uma forma eficiente. Então o nosso modelo hoje não é bom, né? Porque ele privilegia demais a questão política em detrimento da questão técnica. A solução simplesmente técnica, né, vamos fazer concurso público para ser diretor ou para ser reitor, também não seria satisfatório, porque ela aí penderia demais para o lado técnico e abandonaria a questão política. Então a gente deveria buscar uma solução que juntasse os dois, que fosse híbrido. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia resgatar o Montesquieu. Eu não citei o Montesquieu, mas certamente ele caberia aqui. Né? Vocês devem se lembrar, o Montesquieu ele propõe a divisão do poder. Né?
Só que na divisão dele ele propõe três, né? Que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. No nosso caso, não caberia pensar num judiciário, né? Até poderia ter um órgão independente, autônomo de fiscalização, até existe, tá, gente? Mas ele, enfim, ele é muito discreto e às vezes nebuloso, tá? A gente poderia talvez mudar um pouco o regramento daquilo que existe hoje. Mas sob o ponto de vista da gestão, hoje o executor e o legislador é o mesmo. Então talvez a gente deveria separar aquele que executa daquele que faz a legislação. Aquele que faz a legislação poderia ser o lado político. Então, por exemplo, o reitor poderia continuar sendo eleito, mas ele presidiria uma assembleia, né? Poderia ser o Conselho Superior, onde as deliberações são tomadas. Mas a execução dessas deliberações, né, seriam realizadas por um superintendente, que foi, né, escolhido dentre diretores gerais, todos eles concursados. Então veja, o diretor-geral dos campos deveriam ser concursados, né, e eles deveriam respeitar o que, sei lá, o presidente do CONCAN, né, seria eleito, levaria para ele. Ó, essas são as nossas demandas, essas são as nossas angústias, a gente precisa de soluções para isso. Temos aqui um rol de coisas que a gente propõe, e aí o diretor-geral, né, com o seu domínio técnico, tentaria viabilizar, né, a execução dessas deliberações. E no nível da reitoria a mesma coisa, teria um superintendente escolhido dentre os diretores gerais que receberia as demandas, né, do reitor eleito ali no Conselho Superior, e aí você teria o diálogo, né, de dois agentes empoderados, tanto no nível da reitoria quanto no nível dos campos. Provavelmente esse modelo ele resolveria, né, tanto a necessidade de você atender as questões políticas quanto você atender as necessidades de questões mais gerenciais, né? Mas é uma reflexão, tá? Estou trazendo aqui a tona para vocês, porque eu, como estudioso da administração pública, eu tenho essa preocupação e eu venho pensando muito nisso, né? E reconheço que muitas vezes os problemas não são causados porque as pessoas não tiveram a humildade de estudar. Bom, porque o modelo permite que seja assim, né? Ninguém exige que o diretor-geral tenha formação em administração pública. Ninguém exige que o reitor tenha formação em administração pública. Então a pessoa se vê no direito de não estudar. Mas aí, ao não estudar, ao não reconhecer a importância da ciência da administração pública, das teorias e dos métodos da administração pública, você acaba produzindo alguns efeitos negativos, efeitos colaterais negativos. Então, tem algumas coisas que vão ficar mal feitas, vão deixar de ser feitas, né? Por exemplo, o planejamento. Nunca foi feito planejamento no campus. Ah, mas e o plano de desenvolvimento institucional? É uma carta de intenção, mas planejamento mesmo, como aquele que a gente estuda, nunca foi feito, né? Ah, mas se tivesse uma pessoa concursada, formada em administração pública, a gente teria planejamento. Mas aí talvez a gente não tivesse as intenções, né? Elas não seriam ouvidas. Então veja, então seria importante que a gente juntasse os dois, que a gente tivesse as intenções e o planejamento dialogando em algum nível, né? E aí, a partir desse diálogo, a produção de soluções que pudessem, de fato, trazer benefícios para todos. Tanto daquilo que é ansiado, esperado, desejado e necessário, principalmente porque a gente tem que atender a sociedade, né? Quanto do ponto de vista da eficiência, do melhor aproveitamento dos recursos. E aí eu estou falando de todos os recursos, humanos, financeiros, patrimoniais e etc. Tá bom? Bom, pessoal, eu ficaria aqui a noite inteira fazendo reflexão, mas a gente provavelmente já avançou bastante aí no horário. Então aí o livro que eu me referencio aqui nessa videoaula é o livro do Robert Thomas, né, Teorias da Administração Pública, principalmente os capítulos 2 e 3. Tá? Então aqueles que quiserem aprofundar, quiserem mais detalhes, depois quiserem debater comigo com mais profundidade esses assuntos, essa leitura seria interessante, né, até para que a partir dessa leitura dialogar e debater, tá bom? Professor, mas esse livro tem lá na biblioteca virtual? Não, não tem. Esse livro teria que
tem disponível na biblioteca. Né? Ah, professor, a gente não pode entrar na biblioteca, eu sei. E a gente está no último semestre, eu sei. Mas vocês, como ex-estudantes, né, como egressos, vocês ainda poderão manter vínculos com a gente, podem nos visitar, pode consultar livros na biblioteca. E quando for possível, né, vocês poderiam estar emprestando esse livro aí para poder fazer a leitura e aprofundar os temas. E a gente pode continuar debatendo mesmo depois da pandemia, mesmo depois de formados. Com vários colegas, né, com vários egressos de diversas instituições, inclusive, eu ainda mantenho, né, algum contato e debato assuntos e ajudo a resolver problemas e tudo mais, tá bom? Nosso próximo tema, caracterização da gestão pública. Tá? E aí a gente vai começar a ficar um pouquinho mais técnico e menos conceitual. Né? Vai começar a ficar um pouco mais concreto as nossas videoaulas, menos abstratas. Não significa que eu vou abandonar, né, as questões abstratas e os debates filosóficos, sociológicos, mas a gente vai começar a ficar um pouquinho mais próximo daquilo que seria a formação de um administrador público, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas, tá? Estejam atentos aí às atividades que vão ser propostas. Na verdade, a gente tem só a atividade continuada 1, né? Ainda em andamento. A atividade continuada 2 só em 2021, tá bom? Até porque está todo mundo cansado e eu também não queria pressioná-los agora, né, às vésperas de Natal. Então eu vou deixar para postar as atividades avaliativas, né, as avaliações em 2021. Só deixei a AC1, né, agora, porque também se deixasse tudo para depois das férias ia ser também talvez uma sobrecarga a mais aí para vocês, tá bom? Bom, faço votos aí de boas festas, né? Na medida que as condições permitirem, aí a cada um de vocês junto aos familiares, mas sejam prudentes, sejam muito cuidadosos. A pandemia ainda está aí, nós já estamos percebendo um aumento, né, de infecções, um aumento da mortalidade, né? É como se a gente não conseguiu sair da primeira onda e já entrando na segunda onda. Então, muito cuidado, tá bom? Tenham bastante juízo. Talvez não comemorar o Natal e o Ano Novo de 2021, ou de 2020, desculpa, de 2020, garanta, né, a comemoração da sua família no ano de 2021. Pense assim, né? Talvez não vou comemorar agora, mas ano que vem a gente comemora todo mundo junto, né? De repente comemora todo mundo junto agora, coloca em risco alguns familiares e aí o ano que vem esses familiares podem não estar mais entre nós, né? Então, muito cuidado. Temos aí a esperança da vacina, né? Quem sabe nas festas de 2021, do final do ano de 2021, nós possamos já estar tranquilos para poder se aglomerar de novo, abraçar, beijar todo mundo, que nós gostaríamos de fazer agora, já, né, em 2020, mas talvez valha a pena fazer esse investimento, né, e ser bastante cauteloso agora, ser um investidor muito cauteloso e apostar naquilo que é mais seguro, tá bom? Pessoal, um bom recesso aí para vocês, descansem. Não é assim um período muito longo, né? Mas dá para recarregar um pouquinho a bateria para vir com energia e até o dia 15, tá? As aulas de administração pública agora só voltam no dia 15 de janeiro de 2021. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e até!